deixando-nos envolver por todos esses filhos tão benéficos que aqui se fazem presentes, previamente preparados para nos receber. Vamos assim nos ligando ao nosso anjo de guarda, esse nosso companheiro que nos acompanha desde o nosso nascimento. Vamos assim agradecendo o seu cuidado para conosco, vamos agradecendo a Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, pedindo a ela que mais uma vez possa nos colocar no seu colo, nos envolver no seu manto de luz, nos auxiliar nos momentos onde reveses acontecem em nossas vidas, que ela possa, sim, nos auxiliar, nos sustentar no seu amor, no seu carinho, no seu amparo. Pedimos a ela nesse momento que possa nos levar até o seu Filho Jesus. E diante de Jesus, sentindo o seu olhar doce e meigo, o seu abraço fraterno, temos a oportunidade de agradecer os seus ensinamentos, o seu Evangelho de luz, os seus exemplos, que calam profundo nos nossos corações e que possamos ser suficientemente capazes de abrigar em nossos corações também o seu Evangelho, para que possamos assim seguir os seus passos com a nossa perfeição, a nossa evolução, o nosso progresso espiritual. E junto com todos esses nossos irmãos, chegamos ao Pai da vida, chegamos a Deus, e diante desse Deus de infinito amor e bondade, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia mais uma vez a todos. Meu nome é Miriam, sou voluntária aqui da casa, e hoje nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre um tema baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, nos itens de 1 a 6, e também os Espíritos, nas questões 459 até a 488. Nós falamos a fonte, onde nós podemos aumentar o nosso conhecimento utilizando do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre a influência espiritual nas nossas vidas. Talvez alguns de nós tenhamos assim as dúvidas com relação ao que é a influência espiritual. Então nós vamos assim, num caminhar tranquilo, vamos fazendo as nossas reflexões sobre de que forma estas influências chegam até nós. Mas antes de mais nada, é importante que nós nos lembremos que nós somos espíritos encarnados. Nós temos essa vestimenta carnal, mas somos espíritos. Somos espíritos criados por Deus, ainda quando Ele nos criou na ignorância, na simplicidade, para que nós, no nosso caminhar, através das diversas encarnações, nós costumamos falar no meio espírita, a pluralidade das existências, fazem com que nós tenhamos as oportunidades necessárias para o nosso desenvolvimento físico, espiritual e moral. E Ele não
encarnações de forma aleatória. À medida que nós vamos reencarnando, nós vamos tendo a oportunidade das experiências. E essas experiências, quando aqui estamos encarnados, nos propiciam o nosso crescimento, o desenvolvimento da nossa inteligência, o desenvolvimento das condições necessárias para que, à medida que encarnamos e desencarnamos, conseguimos amealhar conhecimentos sobre nós. Então, quando estamos aqui experimentando várias oportunidades de crescimento, nós começamos a perceber as nossas condutas, as nossas formas de pensar, as nossas formas de reagir, e isso tudo vai nos proporcionando um entendimento maior, e a nossa bagagem, que é o nosso espírito, vai crescendo em inteligência, em perspicácia, em entendimento, para que um dia nós consigamos atingir o nosso objetivo. E o nosso objetivo é entender na plenitude maior a lei do amor. Por isso que nós estamos aqui. E o que acontece conosco nesse período que estamos aqui? Vivenciamos muitas situações, muitas adversidades também, e por incrível que pareça, quando nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual, lá também nós estudamos, nós aprendemos, crescemos, no momento oportuno temos mais uma oportunidade de reencarnação. Então Deus nos oferece essas condições para que nós, embora tenhamos sido criados ignorantes, nós possamos galgar esferas maiores, buscando sempre a lei do amor. E para isso, quando aqui estamos encarnados, nós vamos descobrindo que nós precisamos trabalhar para o nosso sustento, o alimento que é necessário para que o nosso corpo físico se fortaleça. É necessário também que nós desenvolvamos dentro de nós a capacidade do discernimento, do bom senso, da fraternidade. Então, todas essas são condições necessárias para que nós também tenhamos conhecimento da nossa capacidade de nos transformarmos. E estas capacidades, elas nos são ofertadas diuturnamente, mas bem devagar nós vamos percebendo as diferenças, que quando estamos exaltados, quando estamos mais tranquilos, quando somos pacientes. Então, diante de todas essas situações, vão ser nos permitidas condições satisfatórias para que aproveitemos da melhor forma a nossa presente encarnação, que é uma dádiva. Nós já sabemos que a fila é enorme do outro lado, esperando essa oportunidade que hoje nós temos. Por outro lado, Deus, na sua amorosidade, o que Ele oferece para nós? Nós, quando começamos a fazer a nossa preparação hoje, nós falamos do nosso anjo da guarda, do nosso anjo guardião. Este anjo tutelar, ele nos acompanha desde o nosso nascimento. Ele nos intui, é um espírito um pouco mais elevado, que já vivenciou muitas experiências e se coloca ao nosso dispor para nos oferecer essas experiências que ele já passou. Então ele vai tentando nos persuadir. Ele não comanda a nós, ele nos orienta. E nós que, com o nosso desenvolvimento, vamos nos tornando pessoas que escutam mais, se ligam, se conectam ao plano espiritual e vai assim fazendo essa conexão mais íntima com o nosso mentor individual. Então, ele, em nenhum momento, ele vai falar, faça isso, faça aquilo, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, ele pode nos intuir, mas a escolha é sempre nossa. Por outro lado também, será que são só os anjos guardiões, né, o nosso anjo de guarda, na doutrina espírita nós falamos mentor individual, que estão sempre ao nosso dispor para nos auxiliar?
encarnação, nós nascemos dentro de uma família, então nós temos os nossos pais, os nossos irmãos, nós temos os nossos familiares, né? Eu falo familiar porque primeiro o lar é um grupo menor. Os familiares são aqueles que estão ao nosso redor, ligados pelos laços sanguíneos, não é verdade? E depois disso, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. E o tempo inteiro, queiramos ou não, nós vamos perceber que somos influenciados pelo nosso anjo de guarda, somos influenciados pelos nossos pais. E vamos voltar lá, quando nós terminamos a nossa passagem aqui, né? Normalmente vamos sair melhores quando aqui chegamos, ou se não, vamos estacionar, porque nós nunca regredimos. E aí, numa outra encarnação, nós vamos ter outra família, outros pais, nós vamos ter outros irmãos, vamos estar muito diferente, nós vamos poder estar voltando com algum problema de saúde, nós vamos poder estar voltando numa situação financeira diferenciada, nós podemos estar envolvidos com pessoas totalmente diferentes do nosso ambiente de trabalho. Tudo isto são experiências necessárias para o nosso crescimento. Por outro lado, nós nunca caminhamos sozinhos. Isso é importante que nós reflitamos sobre a influência espiritual. Ah, mas é só isso que acontece? Temos espíritos benevolentes que zelam por nós também, que caminham conosco. Por exemplo, nós decidimos estar hoje aqui, uma manhã fria, agora está saindo o sol, a casa está aberta a partir das 8 horas da manhã, muitos chegaram aqui este horário, ainda está gelado, mas estamos aqui. Esses momentos que nós estamos aqui é um momento de reflexão que nos é proporcionado, não sobre a vida do outro, sobre nós mesmos. E diante dessas reflexões, os espíritos benevolentes, eles estão entre nós. E eles também nos auxiliam nesse momento. Esse momento que nós damos uma paradinha para nos alimentar espiritualmente falando, é um momento que eles encontram uma brecha em nós, para nos auxiliar nas nossas reflexões. Eles encontram uma brecha para nos acalmar, para que façamos um exercício de relaxamento, nos sintamos mais calmos, e não só aqui dentro da ceia da casa espírita. Isso nós temos ao nosso dispor em todos os lugares onde se fala de Jesus. Este alimento tão necessário. Nós agradecemos pelo seu Evangelho de luz, nós agradecemos pelos seus exemplos, mas se colocarmos um pontinho dos seus exemplos no nosso dia a dia, nós já nos sentiríamos um pouco melhor diante das adversidades que a vida vai nos proporcionando. E diante das alegrias também sermos gratos. Nós já falamos do anjo da guarda, já falamos do nosso lar, né? Que à medida que vamos encarnando, temos novos pais, novos irmãos. Falamos dos espíritos benevolentes, que nesse momento que estamos aqui, nos vão tranquilizando, vão ajustando todas as nossas células. Quando nós chegamos na casa e recebemos o passe, claro que existe lá o irmão encarnado, o passista que está ali, mas os benfeitores espirituais também estão ao nosso dispor. Na medida que nós fazemos uma oração, essa conexão. Então, percebamos que no nosso dia a dia, quantas situações favoráveis nós temos a nosso favor, né? E quando das reencarnações, só muda o cenário. Nós vamos perceber que muda o cenário. Algumas experiências maiores, experiências salutares, retornamos, o cenário é outro, mas as oportunidades ainda se fazem presentes. Para que nós possamos utilizar, né? Porque tudo isso é necessário, né? Para que nós possamos escalar, né? a nossa evolução, o nosso progresso espiritual, o nosso progresso moral. Por isso que a gente
todos eles, mas o discernimento é sempre nosso em aceitar essa ajuda ou não, né? Aí a gente está falando de influências, né? Até agora só parece que influências boas, parece que não, são. E aquelas outras influências que às vezes tomam conta de nós? E muitos acreditam que falam assim, alguém fez alguma coisa para mim, olha, prepararam algo, muitos chegam aqui na casa e falam assim, olha, tenho certeza, tenho os 4, 5 irmãozinhos junto de nós. Já vamos refletir sobre isso. Nós não somos só influenciados por espíritos benevolentes, pelo nosso anjo de guarda, pelo nosso núcleo familiar, nós somos influenciados também por tantos irmãos que já desencarnaram, não aceitaram ainda esse desencarne, ou às vezes nem sabem desencarnar, apegados que ainda estão à matéria. Então, o que acontece com esses nossos irmãos que estão sempre ao nosso redor? Nós somos energia pura. E o que acontece com esse campo magnético? Nós atraímos para nós tudo que é semelhante ao nosso pensamento, tudo que é semelhante à nossa forma de agir. Então, muitos acreditam que essa sintonia é de lá para cá. Não. Quando eu falo de lá para cá, não é lá assim, eu estou falando aqui ao nosso redor. Nós atraímos aquilo exatamente que estamos pensando, que estamos almejando. É proporcional. E essa escolha quem faz somos nós. Por exemplo, se nós gostamos de nos sintonizar com o rock, nós saímos, nós vamos escutar samba? Não, nós vamos lá. Nós vamos lá porque nós vamos ouvir rock. A mesma coisa, se não for o rock, eu gosto muito de música gospel. Então, se eu saio para ouvir alguma coisa nesse sentido, eu vou me sintonizar com aquilo que eu estou buscando. É igual a frequência de um rádio. A gente vai se sintonizando com a emissora, né? Hoje a gente fala rádio DMOD, né? Agora já tudo aí no celular. É proporcional, a nossa sintonia é proporcional à frequência que nós estamos também. Então, essas influências que chegam até nós nos envolvemos com elas. Nós atraímos para nós. E esses irmãozinhos que ainda estão entre nós, são irmãos que ainda não têm o entendimento suficiente capaz de entender esse apego. E nós podemos não é distanciar disso tudo. Nós podemos utilizar de algumas ferramentas necessárias para que o nosso equilíbrio se estabeleça, embora o mundo aí fora, a gente sabe o jeito que nós gostaríamos de estar. Mas esse mundo aí fora, vamos transportar ele para dentro da nossa casa, para o nosso lar. Será que entre 4 paredes estamos harmoniosos, estamos com bons pensamentos, estamos felizes? Então, todo esse conjunto de fatores nos causa o bem-estar ou o mal-estar. As ferramentas é uma oração. As ferramentas são tantas outras ferramentas, o nosso autoconhecimento, à medida que encarnamos e desencarnamos, essas experiências nos fazem capazes de discernir o que é bom, o que não é bom, o que nós estamos fazendo uso disso. E o autoconhecimento nos propicia nos conhecer de fato como nós somos. Às vezes não vamos gostar do que vemos. Infelizmente, muitas das vezes não. Mas já saber que nós precisamos melhorar aqui, ali e acolá, já nos beneficia, porque nós já demos o primeiro passo. O importante é que nós busquemos esse conhecimento, busquemos com muita propriedade. E aí, lá no Livro dos Espíritos, eu até transferi para cá, no Livro dos Espíritos, na questão 466, é feita a seguinte pergunta para os Espíritos: por que Deus permite que soframos influências dos Espíritos, não só os benevolentes, mas
intencionados também. Os espíritos imperfeitos são instrumentos de que Deus se utiliza para experimentar a nossa fé, a nossa constância e a constância dos homens na prática do bem. E tem um comentário de Kardec, compilou todas essas perguntas, 1019 perguntas. Comentário de Kardec: é assim que Deus permite que a nossa consciência escolha o caminho que deseja seguir e dá a liberdade de ceder ou não às influências contrárias que exercem sua força sobre nós. A decisão é sempre nossa. Então nós abrimos e nós fechamos as portas também. Então o mérito do que fizermos está no nosso entendimento se isso vai dar certo ou não. A gente precisa experimentar também, né? Deus permite que tenhamos todos os tipos de influências como oportunidade de desenvolvermos e raciocinarmos sobre por que, quando raciocinamos sobre, pegamos, analisamos uma visão daqui, outra dali, e nós, junto com aquela bagagem das outras encarnações, porque por mais que a gente fale assim, o véu, a alma foi esquecido, mas fica ali. A nossa consciência, dependente do momento que nós estejamos vivendo, dessa experiência nova no presente momento, a nossa consciência, que é o nosso tribunal, sinaliza para nós. É a bagagem. Está sinalizando, e a gente finge que não está sinalizando nada, né? Mas está. E daí chegamos a um resultado melhor quando ouvimos também a nossa Jesus, né? Nós somos inteligência pura. Agora, para que nós também refletirmos, quando a gente fala influência, boa ou boa, tem horário e vigiar. Eu coloco ao contrário, é vigiar e orar. Vigiar, a gente tem muita facilidade de vigiar o outro, mas a gente não se vigia. Não vigia os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas falas. Então, quando nós começamos a nos policiar de fato, nós erramos menos. E se erramos, a intenção é outra, não é aquele erro enfadonho que vai pesar na nossa consciência, não. Às vezes erramos sim, porque queremos acertar. E nós não podemos assim, ficar chateados com nós mesmos nessa situação. O vigiar e orar é diante de uma situação que nós sabemos que não é propícia para nós, que está difícil de entender, nós possamos nos conectar com o nosso anjo guardião, possamos nos conectar com os espíritos benevolentes para que eles possam nos auxiliar. E para que este canal que nós vamos abrir nos propicie aquilo que nós estamos necessitando. Sabedoria, fortalecimento, paz, para que assim a gente raciocine melhor sobre determinada situação, sem causar situações mais complicadas para nós mesmos. Então, esse orar e vigiar, esse vigiar e orar, é tão importante quanto as escolhas que nós fazemos. Para finalizar, nós dizemos: é assim que escolhemos as influências que queremos ter na nossa trajetória, seja de espíritos encarnados, seja de espíritos desencarnados. Então, nós precisamos fazer uma pergunta para nós: do que nós estamos nos alimentando? E para concluir, mais uma reflexão. Quando planejamos a nossa encarnação, foi para o nosso crescimento. Nós estamos aqui para o nosso crescimento. Então, vigiemos os nossos pensamentos, trabalhemos o nosso autoconhecimento, sejamos fiéis a nós mesmos nas nossas escolhas, porque Deus coloca na nossa trajetória o que nos convém, o que é compatível conosco.
de raciocinar sobre todas as influências e chegarmos às nossas próprias conclusões. Então, muitos de nós ainda se vitimizam em determinadas situações, se vitimizam, às vezes acreditando que as influências que nós recebemos são dos outros, né? Não são nossas. E é no prefácio desse livro, Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Germânico, ele diz assim: ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1958. Então é isso, meus queridos irmãos. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, na certeza de que o nosso coração estará aberto para os nossos melhores sentimentos e sentimentos, que possamos espargir o que tivermos de melhor dentro de nós. Primeiramente, envolvendo a nossa caixinha de vibrações, todas as pessoas cujos nomes ali se encontram, para que essas energias salutares possam não crescer, se juntarem a tantas outras e chegar a todos esses nossos irmãos, a esses irmãos cujos nomes ali se encontram, que eles possam receber as melhores intuições, possam receber o tratamento adequado, se fizer necessário, que possam, num lampejo, se sentirem amparados, que eles possam também terem esperança em dias melhores. Vivemos assim, muita luz por esta casa que nos acolhe, por todos aqueles que aqui adentram. Vibremos muita luz para os nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, tantos que estão no leito de dor nesse momento, que a figura meiga e doce de Jesus possa lembrar a todos esses hospitais, possa entrar nos corredores, iluminando os quartos, abençoando, que a figura meiga e doce também de Bezerra de Menezes possam cuidar de todos esses nossos irmãos, muitos adoentados em suas próprias casas. Vibremos muita luz por todos os nossos irmãos que estão em situação de rua neste momento, por todos os nossos irmãos ainda presos na maldade, no desconhecimento das suas maiores capacidades. Vivemos assim por todos os lares, principalmente aqueles que estão em desarmonia neste momento, para que haja paz, equilíbrio e entendimento. Vibremos neste momento por todos aqueles que estão nos nossos pensamentos, os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas difíceis do nosso relacionamento que teimamos entender ainda como os nossos possíveis inimigos, que possamos enxergar-nos como os nossos professores diferentes. Vibremos muita luz para o nosso planeta, muita concórdia, muita fraternidade. Imaginemos neste momento, entrando pela porta principal da nossa casa, Jesus, abençoando-nos, abençoando a todos que ali se encontram, e que assim possamos nos sentir cada vez mais fortalecidos, amparados, e onde quer que possamos estar, levar sempre o nosso melhor, as boas palavras, os bons pensamentos,